Você já imaginou descobrir que seu maior ato de generosidade seria usado contra você? Eu nunca pensei que precisaria mostrar recibos do amor que dediquei aos meus pais. Naquela tarde de domingo em Belo Horizonte, enquanto folheava álbuns antigos no sótão da casa que eu mesmo havia financiado para eles, um envelope marrom escorregou de dentro de uma pasta. O testamento atualizado, com a tinta ainda parecendo fresca, deixava tudo para Mariana, minha irmã caçula. 2 minutos depois, quando desci as escadas com o documento bancário na mão, jamais imaginaria que meus pais, aqueles mesmos que me ensinaram sobre honestidade, ficariam tão pálidos quanto o papel que eu segurava. Nasci em Mariana, cidadezinha mineira de casarões antigos e igrejas barrocas, onde o tempo passa devagar como a procissão de Corpus Christi. Meus pais, professores do ensino público, tinham aquela dignidade sofrida de quem nunca teve muito, mas fazia questão de manter a coluna ereta e os sapatos engraxados para os domingos de missa. Entre o pó vermelho das ruas e o sino que batia às 6 pontualmente, cresci acreditando que o mundo era pequeno e seguro. Mariana, minha irmã, 3 anos mais nova, herdou o nome da cidade e também seu espírito inquieto de quem não se contenta com pouco. Desde cedo seus olhos miravam além dos morros que cercavam nossa vida, enquanto eu colecionava pedrinhas de quartzo no caminho da escola, como se fossem tesouros suficientes. Vou morar num apartamento em Copacabana, ela dizia aos 10 anos, enquanto eu, aos 13, só sonhava em ter uma bicicleta melhor para subir e descer as ladeiras da nossa infância. Rodrigo vai ficar por aqui mesmo, né, mãe? Nasceu com raiz no lugar do pé. Caçoava minha irmã no almoço de domingo, arrancando risadas dos meus pais que não escondiam o orgulho pela filha que sonhava alto. Eu sorria amarelo, já habituado ao papel de figurante na novela estrelada por ela. Ninguém percebia que aquilo que chamavam de responsabilidade em mim já construía, tijolo por tijolo, o mausoléu onde eu enterraria meus próprios sonhos. Lembro bem do dia em que ela ganhou uma câmera fotográfica no aniversário de 15, enquanto eu, aos 18, recebi uma mala. Para quando você for trabalhar em Belo Horizonte, filho? O presente revelava o que todos já sabiam. Mariana registraria o mundo em suas lentes coloridas, e eu carregaria as bagagens da família nas costas. Quem poderia adivinhar que minha lealdade seria meu calvário? E quem imaginaria que o amor que me destinavam viria embrulhado em pacotes tão confusos que eu sequer reconheceria seu formato? Belo Horizonte me engoliu aos 18 anos, não pela sedução das luzes da capital, mas pela promessa de um contra-cheque que permitiria ajudar em casa. Meu primo Antônio, que trabalhava numa mineradora em Nova Lima, me indicou para o almoxarifado da empresa. É um começo, garantiu, sem saber que desenhava o mapa do meu destino com tinta permanente. E eu, menino do interior, nem percebia os contornos da cilada dourada que se formava. As promoções vieram como bênçãos inesperadas. Primeiro, auxiliar administrativo, depois analista júnior, e então aquele cargo que ninguém entende direito o título, mas paga bem e impressiona em reuniões de família. Cada aumento era comemorado não com cervejas e baladas como faziam meus colegas, mas com transferências bancárias pontuais para o Itaú dos meus pais. O apartamento que alugava no Barreiro continuava pequeno e sem graça, mas a conta deles ficava cada vez mais recheada. Nossa, filho, não precisava mandar tanto esse mês, dizia minha mãe ao telefone, com aquela falsa resistência mineira que no fundo espera que você insista. E eu insistia, claro. É só um dinheirinho que sobrou, mãe, pode usar sem medo. Mentia descarado, enquanto comia miojo no jantar para economizar e dirigia um Gol quadrado que já tinha dado defeito na estrada 3 vezes. Mas era filho bom, filho que ajuda, filho que não decepciona, e esse papel valia cada sacrifício. Foi numa noite chuvosa de maio, quando mamãe ligou chorando, porque o médico disse que o reumatismo do papai tinha piorado com a umidade da casa antiga, que tive a ideia. Olhando meu reflexo na janela do apartamento apertado, sussurrei como quem faz promessa em altar. Vou dar uma casa nova para eles. Não sabia que, como o apóstolo que beija a face do Cristo antes da traição, aquela promessa carregava o germe da decepção que eu ainda não podia enxergar, mas já crescia como erva daninha no jardim da minha ingenuidade. O processo de compra da casa foi uma novela digna do horário nobre da Globo, daquelas que minha mãe assistia religiosamente na TV de tubo da sala. Visitei 17 casas em bairros diferentes,
até encontrar aquele sobrado no Alto Caiçaras, com vista parcial da Lagoa da Pampulha e paredes secas como o sertão em outubro. É perfeita pro joelho do papai, pensei, enquanto o corretor, sujeito calvo com sotaque paulista, falava sobre valorização imobiliária e eu fingia entender de investimentos. A dor de assinar o contrato entregando quase todas as economias que juntei em 5 anos de trabalho foi amenizada pela fantasia do orgulho que veria nos olhos dos meus pais. 850 mil reais, número que eu repetia mentalmente como mantra, enquanto o gerente do banco preenchia formulários intermináveis. Guardei uma cópia do comprovante na pasta verde, onde mantinha todos os documentos importantes. Por segurança, expliquei quando entregava as chaves para eles. Filho, isso é dinheiro demais, você vai precisar quando casar, protestou minha mãe com os olhos marejados. Papai, homem de poucas palavras, apenas me abraçou com força, uma lágrima teimosa escorrendo por trás dos óculos de armação antiquada. A casa ficaria no nome deles, questão de honra minha, apesar do conselho contrário do gerente do banco. Se acontecer alguma coisa comigo, vocês estão garantidos, argumentei, com a sabedoria trágica de quem sempre antecipa o pior. O que me intrigou, contudo, foi o olhar que trocaram quando mencionei que guardaria uma cópia do comprovante da transferência bancária. Um olhar rápido como relâmpago de verão, mas carregado de algo que não soube identificar naquele momento. Culpa, medo, ou talvez o constrangimento de quem aceita um presente grande demais. Bobagem, pensei, afastando a dúvida como se espanta mosca no almoço de domingo. Mal sabia eu que aquele pedaço de papel seria a prova de um amor que se transformaria no mais amargo dos cálices, servido na bandeja da boa intenção. Os domingos viraram dias de videochamada com Mariana, que agora morava num apartamento na Barra da Tijuca, no Rio. Era sempre a mesma cena. Ela mostrava a vista da janela, falava da nova exposição que tinha visitado, ou do restaurante japonês caríssimo onde tinha jantado na sexta. Você precisava ver o pôr do sol daqui, Rodrigo, parece pintura, dizia animada, enquanto eu assistia tudo do sofá simples da minha kitnet, admirado e confuso ao mesmo tempo, como quem olha um quadro bonito demais para entender. E aí, tá indo visitar os pais no fim de semana? Eu perguntava, já sabendo a resposta que viria embrulhada em desculpas sofisticadas. Era sempre um não posso, seguido de uma justificativa diferente. Reunião importante na segunda cedo, vernissage imperdível, um namorado novo com quem tinha compromisso inadiável. Mas comprei um presente incrível pro aniversário do papai. Você entrega por mim? Ela emendava. E lá ia eu, o entregador oficial das lembranças caras que compensavam sua ausência, pelo menos aos olhos encantados dos meus pais. Os presentes que ela mandava pelo correio eram expostos como troféus na estante da sala. Licores importados que ninguém bebia, livros de arte que ninguém folheava, cachecóis de seda que mamãe só usava quando ela vinha visitar. Enquanto isso, eu estava lá todo domingo, cortando a grama do quintal, trocando a resistência do chuveiro ou simplesmente sentado na varanda tomando um café com biscoito de polvilho, presença constante e barata que não merecia destaque na vitrine familiar. Mari mandou mensagem dizendo que conheceu um marchand francês super importante. Minha mãe anunciava no almoço como se fosse notícia do Jornal Nacional, os olhos brilhando de orgulho. Seu irmão é tão pé no chão, ouvi ela dizer a Mariana pelo telefone certa vez, com aquele tom de quem comenta sobre um cachorro fiel que não aprende truques novos. Engoli seco e fingi não ouvir, como tinha aprendido a fazer durante toda a minha vida. Afinal, ser o filho confiável significava também ser previsível demais para merecer manchetes. A Mariana está arrasando na galeria de arte, filho. Imagina, conheceu até aquele ator da novela das 9. Comentava minha mãe, enquanto eu trocava a fechadura da porta dos fundos que estava enferrujada. Minhas mãos calejadas contrastavam com as histórias de vernissagens e coquetéis que preenchiam o ar, junto com o cheiro de óleo de máquina. Seu pai fica bobo quando ela manda foto com essa gente famosa, continuou ela, sem notar a ironia perversa de dizer isso justamente para quem sacrificara a própria vida social para garantir o teto sobre nossas cabeças. O martelo quase escorregou da minha mão quando percebi que, em 20 minutos de conversa, só tinham falado da minha irmã. Não perguntaram sobre meu trabalho, sobre a promoção que eu havia mencionado na semana anterior.
ou sobre o curso de especialização que eu fazia nas noites de terça e quinta. Era como se minha vida fosse apenas o pano de fundo sem graça para o espetáculo colorido que era a existência de Mariana. O cenário neutro que ninguém nota na peça. As comparações nunca eram diretas, mas vinham embrulhadas em papel de presente, como indiretas educadas que doíam mais por parecerem inocentes. Que bom que você conseguiu aquela promoção, filho. A Mariana agora tem 3 pessoas trabalhando para ela, sabia? Ou então, esse seu carro tá bom ainda, né? A Mari comprou um importado, mas ela precisa manter a imagem por causa dos clientes. Cada frase era um golpe de cutelo, e eu sorria e balançava a cabeça, o gosto de ferrugem na boca misturado com o orgulho ferido que tentava esconder. Uma vez peguei minha mãe numa mentira pequena, dessas que parecem inofensivas como o pecado venial. Ela contou para a vizinha Dona Lourdes que Mariana tinha dado uma passadinha, no aniversário de 70 anos do pai, quando eu sabia muito bem que minha irmã só tinha mandado um buquê de flores caríssimo e feito uma videochamada de 5 minutos, reclamando da conexão ruim. Por que mentir sobre isso, mãe? Perguntei depois, quando estávamos sozinhos na cozinha. Não é mentira, filho. É só um jeito de falar. Respondeu sem me olhar nos olhos, esfregando com força desnecessária um prato já limpo. Naquela noite, deitado na cama, me perguntei quantas outras formas de falar eu não percebia, quantas outras histórias eram reescritas enquanto eu vivia a versão original e sem graça. O domingo amanheceu com aquela chuva mineira que parece não ter pressa, fininha e constante como confissão de pecado antigo. Tinha ido almoçar com meus pais e, como o tempo não permitia trabalhar no jardim, subi até o sótão para procurar umas fotos antigas que queria digitalizar. O cheiro de mofo e madeira velha me recebeu como um abraço familiar, enquanto eu abria caixas empoeiradas e folheava álbuns desbotados pelo tempo. Cada página, um portal para um passado que parecia mais simples e honesto. Foi quando peguei um álbum azul, daqueles com capa acolchoada que toda a família mineira guarda com fotos de primeira comunhão e formaturas, que um envelope marrom escorregou entre as páginas e caiu no chão como fruta madura do pé. Não tinha nada escrito por fora, mas estava lacrado com um cuidado que denunciava sua importância. O tipo de envelope que guarda documentos que ninguém deve ver, mas ninguém tem coragem de destruir. Hesitei por um segundo. Aquela vozinha na cabeça dizendo que não devia meter o nariz onde não fui chamado. Que papel guardado em álbum de família é como segredo em confessionário. Mas a curiosidade venceu. Sempre vence, não é mesmo? Principalmente quando já se carrega uma desconfiança adormecida, como semente que espera a primeira chuva para germinar. Com dedos meio trêmulos, abri o envelope e puxei o que parecia ser um documento oficial, o papel timbrado com brasões que dão peso de verdade. As primeiras palavras saltaram da página como cobras prontas para o bote. Testamento e disposições finais. Meus olhos correram pelo texto como quem procura o próprio nome numa lista de aprovados, até encontrarem a parte que fez meu estômago afundar como pedra no açude. Deixamos todos os nossos bens, incluindo a casa situada à Rua dos Jacarandás, número 327, para nossa filha Mariana Silva. Reli 3 vezes, como se as palavras pudessem se rearranjar e formar outro sentido, como se houvesse um código secreto que eu ainda não tinha percebido. Mas continuavam ali, implacáveis como a chuva lá fora, lavando as últimas cores da minha inocência. Sentado no chão empoeirado do sótão, com o testamento numa mão e o coração na outra, comecei a fazer contas mentais como um contador desesperado revisando livros fiscais antes de uma auditoria. 850 mil reais. Foi quanto paguei por aquela casa 5 anos atrás, valor que representava todo o meu suor desde que saí de Mariana para tentar a vida na capital. Hoje, com a valorização do bairro, valeria facilmente 1.200.000. Dinheiro que poderia ter usado para comprar meu próprio apartamento, fazer um mestrado fora do país, ou até abrir um negócio. Mais que o dinheiro, porém, somei os domingos perdidos, os feriados dedicados a consertar coisas quebradas, as viagens não feitas, os relacionamentos que acabaram porque meus pais precisam de mim neste fim de semana. Pensei nas namoradas que me deixaram dizendo que eu priorizava demais a família, nos churrascos com amigos que recusei porque estava ajudando meu pai a pintar a garagem ou levar minha mãe ao médico. Calculei o preço da minha lealdade e me assustei com o resultado, como quem vê a fatura do cartão depois de uma noite de bebedeira que não lembra.
E a Mariana? Murmurei para as teias de aranha no canto do teto, que pareciam a única audiência imparcial para minha indignação. O que ela sacrificou? A resposta ecoou no silêncio do sótão. Nada. Ela construiu sua vida. Perseguiu seus sonhos. Viveu seus amores e aventuras longe da obrigação diária de ser o suporte da família. Mandava presentes caros de vez em quando e ligava em datas importantes, mas nunca abriu mão de um fim de semana no Búzios para levar papai na fisioterapia, ou ajudar mamãe a escolher um sofá novo. A ironia era tão afiada que quase podia me cortar os dedos enquanto segurava aquele papel. Eu, que fiquei, seria punido pela minha lealdade. Ela, que partiu, seria premiada pela sua ausência. Que matemática cruel era essa que invertia todo o sistema de valores que aprendi desde criança? Honra teu pai e tua mãe, dizia o mandamento pregado na parede da sala. Mas o que dizer quando são eles que desonram o filho que os honrou? Com o testamento amassado na mão e o gosto amargo da traição na boca, desci as escadas como quem vai para o próprio julgamento. Cada degrau, um passo em direção a uma verdade que eu não estava certo de querer conhecer. Desci as escadas do sótão devagar, como condenado caminhando para o próprio julgamento, cada degrau rangendo sob meus pés como se anunciasse a chegada da tempestade. Na sala, meus pais estavam sentados no sofá que eu tinha ajudado a escolher na loja do Shopping Del Rey, tomando café nas xícaras que eu havia dado de presente no último Natal. A televisão passava o Fantástico mudo, apenas o ritmo das imagens colorindo o ambiente em flashes intermitentes. O que foi, filho? Parece que viu assombração, comentou minha mãe quando notou minha expressão, tentando soar leve, natural, mas a voz traindo seu nervosismo como corda de violão mal afinada. Os olhos dela fugiram rapidamente para o papel amassado na minha mão e voltaram para meu rosto, num movimento culpado que dizia mais que qualquer confissão. Sem dizer nada, coloquei o testamento sobre a mesa de centro e, em seguida, tirei da carteira o comprovante da transferência bancária que havia guardado todos esses anos. 2 papéis lado a lado, como 2 versões incompatíveis da mesma história familiar, como 2 provas contraditórias no julgamento da minha ingenuidade. O silêncio que se seguiu tinha peso e cheiro, denso como a garoa lá fora que agora engrossava em temporal. Vi meu pai engolir em seco, a mão ligeiramente trêmula pousando a xícara no pires com um tilintar que soou alto demais no teatro improvisado que nossa sala tinha se tornado. Minha mãe levou a mão à garganta, gesto que fazia sempre que ficava ansiosa, desde que eu era menino. Vocês podem me explicar isso? Perguntei finalmente, surpreendendo a mim mesmo com a calma da minha voz, que contrastava com o terremoto sacudindo meu peito. Olhei de um para o outro, vendo 2 estranhos no lugar dos pais que pensei conhecer tão bem. A televisão continuava mudando cores e formas, indiferente ao drama que se desenrolava à sua frente. O apresentador sorrindo como se anunciasse uma notícia banal, e não o fim das minhas certezas. Por que a casa que eu comprei vai ficar para a Mariana? Reformulei a pergunta diante do silêncio prolongado, e foi como se tivesse quebrado um feitiço paralisante. Filho, isso não é o que parece. Minha mãe começou com aquela frase que todos sabemos ser exatamente o que parece. O clichê universal de quem foi pego em flagrante. Sua irmã precisa de mais segurança financeira que você. Você sempre foi tão capaz de se virar sozinho. A explicação saía entrecortada, tropeçando nas próprias contradições como bêbado em calçada irregular. Papai permanecia num silêncio sepulcral, os olhos fixos no comprovante bancário como se encarasse um fantasma do passado, um espectro acusador que ele pensava ter enterrado para sempre. O telefone tocou, cortando a tensão como uma faca afiada. Era Mariana, coincidência das coincidências. Ou talvez não fosse coincidência alguma no mundo interligado dos celulares, onde notificações viajam mais rápido que a luz. Mamãe atendeu com a voz forçadamente animada. Oi, filha, que bom você ligar. Percebi a mudança no rosto dela enquanto escutava, o constrangimento inicial sendo substituído por um vinco de preocupação entre as sobrancelhas, como sulco profundo em terra seca. Está tudo bem? Você parece... Ah, entendo. Não precisa explicar agora. Sim, ele está aqui. Ela me estendeu o telefone com uma expressão que não consegui decifrar. Medo, alívio ou uma mistura confusa dos dois,
como quem finalmente vê chegar uma tempestade que se anunciava há tempos. O aparelho pesou na minha mão como chumbo quando o peguei. A tecnologia fria conectando duas pontas de uma família que já não se reconhecia mais. Oi, Mari. Falei seco, ainda segurando o testamento na outra mão como prova de um crime sem nome certo. Tudo bem? Você tá com uma voz estranha, ela comentou, soando genuinamente exausta. Como se carregasse um peso maior do que eu podia imaginar. Acho que precisamos conversar, respondi. Sobre o testamento dos nossos pais, por exemplo. Um suspiro pesado do outro lado da linha, seguido de uma pausa longa demais, daquelas que cabem mundos inteiros de confissão. Você descobriu. Ela finalmente disse. Não como pergunta, mas como reconhecimento. Eu ia te contar tudo no próximo fim de semana. Estou voltando para BH. As coisas deram muito errado por aqui, Rodrigo. Depois que desliguei o telefone, meu pai finalmente encontrou a voz que parecia ter perdido no fundo da xícara de café. Filho, senta aqui, ele pediu, dando tapinhas no sofá ao lado dele como fazia quando eu era criança, e ele ia me explicar por que não podíamos comprar aquele carrinho de controle remoto caro demais. Obedeci automaticamente, como fazia desde pequeno, aquele menino que nunca quis decepcionar os pais, mesmo quando eles estavam me decepcionando agora com uma força que fazia o chão tremer sob meus pés. A Mariana está com problemas sérios, ele começou, esfregando as mãos nos joelhos. Um tique nervoso que conhecia bem, de quando ele tinha que dar notas ruins para alunos que gostava. Aquele apartamento na Barra nem é dela. É alugado. As viagens, os restaurantes caros, as roupas de marca. Tudo fachada. Ela tá afundada até o pescoço num esquema de investimentos que deu errado. Minha mãe soluçou baixinho do outro lado da sala, confirmando com acenos de cabeça como boneco de posto de gasolina, incapaz de contribuir com palavras para a confissão em andamento. O castelo de areia que era a vida glamourosa da minha irmã, desmoronou palavra por palavra na nossa sala, sob a luz fraca do abajur e o som distante da chuva. O namorado empresário que pagava as viagens era, na verdade, um investidor com contatos duvidosos. A galeria de arte nunca dera lucro de verdade. Os cartões de crédito estavam estourados, em nome dela e, o pior, em nome de terceiros. Dívidas que se acumulavam como cupins invisíveis, comendo por dentro toda a estrutura reluzente que ela exibia nas fotos do Instagram. Ela nos implorou para não contar a ninguém, minha mãe completou, finalmente encontrando a voz num canto da garganta, especialmente a você, que sempre foi tão correto, tão certinho em tudo. Aquela frase caiu como veneno doce. Minha maior qualidade se transformava no motivo da minha própria exclusão. Irônico como as virtudes podem ser punidas mais cruelmente que os vícios neste mundo torto. Achamos que você ia julgar, ia brigar com ela, ia querer resolver tudo do jeito certo, seguindo as regras. E às vezes as regras destroem as pessoas, filho. Lá fora, um trovão cortou o céu como para sublinhar a verdade finalmente revelada. Quanto? Perguntei, sentindo o gosto amargo da pergunta, como fel subindo pela garganta. Meus pais se entreolharam como cúmplices num crime pequeno demais para a polícia, grande demais para a confissão. Quase 1 milhão, meu pai respondeu finalmente. E o número pairou na sala como um urubu sobre carniça, grande, negro e impossível de ignorar. Começou com aquele curso de especialização em arte contemporânea em Nova York, lembra? Ela não ganhou bolsa nenhuma. Nós hipotecamos a antiga casa para pagar, sem te contar nada. A história foi se desenrolando como novelo de lã nas garras de um gato perverso. Após o curso, vieram os investimentos na galeria que nunca deu lucro de verdade, apenas prestígio vazio e convites para eventos caros. Depois os empréstimos para manter as aparências, para não fechar as portas e admitir o fracasso. E, finalmente, o golpe fatal. Um esquema de investimentos com promessa de retorno fácil, apresentado por aquele namorado de sorriso branqueado e terno italiano, que aparecia nas fotos de Réveillon, e depois sumiu, deixando apenas dívidas e ameaças como cartão de despedida. No início achamos que ela ia se recuperar, minha mãe explicou, os olhos vermelhos de tanto segurar o choro, como represas prestes a romper sob pressão excessiva. Ela sempre foi tão esperta, tão desenvolta.
Lembra como ela sempre convencia os professores a aceitarem os trabalhos atrasados? Achamos que ia dar um jeito, que era só uma fase ruim. A ingenuidade dos meus pais seria comovente se não fosse trágica. A mesma menina que enrolava os professores na escola, agora havia enrolado a vida inteira em esquemas cada vez mais complicados. E por que não me contaram? A pergunta saiu como espinho engasgado na garganta, rasgando o caminho para fora. O silêncio que seguiu foi mais revelador que qualquer confissão em alto e bom som. Não precisei de resposta. Eles não confiaram em mim, o filho confiável. Temiam que eu julgasse, que me recusasse a ajudar, que expusesse a farsa da filha perfeita. Ou pior, temiam que eu tentasse consertar tudo do jeito certo e acabasse expondo todos nós. Esse era o verdadeiro abismo. Não o testamento, não o dinheiro, mas a confiança que nunca existiu de verdade entre nós quatro. Essa família que parecia unida nas fotos penduradas nas paredes da sala. O domingo seguinte chegou com o peso de quem carrega uma cruz nas costas. Mariana avisou que viria para o almoço e o ar ficou denso como véspera de prova final. Minha mãe preparava todos os pratos favoritos da caçula desde as 6 da manhã. Frango com quiabo, tutu de feijão, couve refogada. Como se pudesse temperar os problemas com alho e cebola, afastar as dívidas com cheiro de comida mineira. Papai fingia ler o jornal na varanda, mas seus olhos permaneciam fixos na mesma página por meia hora, perdido em pensamentos que pareciam pesados como chumbo. Eu arrumava a mesa contando talheres que já sabia quantos eram, organizando guardanapos, enchendo jarras d'água, tudo para não pensar no furacão que se aproximava. A campainha tocou e senti meu estômago virar do avesso como luva velha. Abri a porta e mal reconheci Mariana. A diva das fotos no Instagram tinha sumido, substituída por uma mulher abatida, com olheiras fundas mal disfarçadas pela maquiagem cara, cabelo sem vida num rabo de cavalo desleixado. Suas roupas de grife pareciam penduradas num espantalho, de tão magra que estava. Oi, ela disse com voz pequena, e nos abraçamos como estranhos em velório, cumprindo o protocolo sem saber o que dizer sobre o defunto. O almoço foi uma farsa digna de Oscar de pior atuação. Falamos sobre o tempo, a novela, o trânsito em BH, assuntos tão leves que flutuavam sobre nossa miséria como balões coloridos em cemitério. Mariana empurrava a comida no prato fazendo desenhos com o garfo, bebendo água como se cada gole fosse remédio amargo. Quando mamãe trouxe o vinho para um brinde, a família reunida, vi nos olhos de minha irmã a represa estourando, a enchente chegando, o desastre iminente que ninguém mais podia conter. Eu não aguento mais, Mariana soluçou antes mesmo de levar a taça aos lábios, as palavras jorrando como sangue de ferida há muito contida. As lágrimas vieram derrubando a maquiagem cara em riscos pretos, que marcavam seu rosto como cicatrizes de guerra. O copo de vinho tremia tanto em sua mão, que mamãe o tirou delicadamente antes que se tornasse mais uma baixa naquela tarde de destroços. Eu ia contar tudo hoje. Ela continuou entre soluços que pareciam partir seu corpo magro, ao meio como graveto seco pisado. Estou com uma dívida de quase 1 milhão com agiotas do Rio. As palavras caíram pesadas sobre a mesa como pedras, esmagando a fachada de normalidade que tentávamos manter. Papai deixou o garfo cair com barulho no prato, como se suas mãos tivessem esquecido como segurar coisas, e mamãe cobriu a boca num gesto que misturava horror com o alívio de quem finalmente vê a ferida aberta. A história era mais terrível do que meus pais tinham me contado na véspera. Não eram apenas dívidas e investimentos fracassados, eram ameaças reais, cobranças violentas, medo concreto. Eles sabem onde vocês moram, ela disse, olhando para mim com olhos tão vermelhos que pareciam injetados de sangue. Disseram que se eu não pagar até o fim do mês, vão começar a cobrar da minha família. Já tem fotos de vocês, da casa, de você saindo do trabalho, Rodrigo. O orgulho que sempre definiu minha irmã tinha se dissolvido completamente, lavado pelas lágrimas e pelo medo que agora dominava cada centímetro de sua expressão. Ali, debruçada sobre a mesa de domingo, Mariana parecia uma criança perdida de novo, como quando tinha medo de trovões e corria para minha cama durante as tempestades de verão. Me perdoa, ela repetia como reza o mantra. Me perdoa por arrastar vocês para isso.
E, pela primeira vez desde que encontrei o testamento, senti algo diferente da mágoa. Senti pena, misturada com um instinto protetor que julgava ter enterrado sob camadas de ressentimento. Aos poucos, entre goles de água e lenços de papel que mamãe trazia como enfermeira dedicada, Mariana desenhou o mapa detalhado da sua ruína. A bússola apontava sempre na mesma direção. Aparências. Começou com pequenos empréstimos para manter o padrão na galeria quando os clientes não apareceram. Um jantar aqui, um vestido ali, ingressos para eventos onde precisava ser vista, para fazer contatos que nunca se materializavam. Ninguém compra a arte de uma galerista falida, explicou ela, secando o nariz com um guardanapo de pano, manchando o bordado da vovó com rímel preto. Depois vieram os cartões estourados, as dívidas transferidas de um banco para outro como batata quente, os empréstimos com juros estratosféricos que comiam seu salário antes mesmo de cair. Era como assistir alguém descrever como construiu um castelo de areia enquanto a maré subia, implacável e inevitável, ao redor. Foi quando conheci o Victor, ela explicou, o nome saindo amargo da sua boca como azeitona podre. Ele disse que tinha contatos, que podia resolver tudo com um investimento rápido em criptomoedas. O clássico golpe do príncipe encantado vigarista, pensei. Mas o pior estava por vir. Quando o dinheiro acabou, ela começou a pegar empréstimos no nome de clientes da galeria, usando informações de cartões e documentos a que tinha acesso. O desespero transformando minha irmã em criminosa, em estelionatária tremendo num vestido falsificado. Quando descobriram, Victor já tinha sumido com quase todo o dinheiro. Um desses clientes tinha ligações com pessoas perigosas. E agora eles querem o pagamento. Por que não procurou a polícia? Perguntei, tentando encontrar alguma lógica, algum caminho mais reto naquele labirinto tortuoso. O olhar que Mariana me lançou misturava desespero e uma ponta de desdém pela minha ingenuidade. E contar o quê? Que cometi fraude? Que falsifiquei documentos? Eu posso ir presa por anos. O silêncio foi quebrado apenas pelo tilintar da colher que papai mexia nervosamente no café frio. O mapa estava completo, mas não levava a tesouro algum, só a um abismo cada vez mais profundo. A noite caiu sobre a casa como um manto pesado depois daquele almoço apocalíptico. Mariana finalmente adormeceu no quarto que ainda guardava suas coisas de adolescente. Troféus de natação, pôsteres de bandas esquecidas, ursinhos desbotados. Eram relíquias de uma época mais simples, quando mentir significava apenas dizer que não tinha lição de casa. A menina ambiciosa daquele quarto e a mulher quebrada que agora dormia sedada com calmantes pareciam duas pessoas completamente diferentes, separadas por um abismo de escolhas erradas. Saí para a varanda que construí 2 verões atrás, precisando respirar um ar menos sufocante que o interior da casa, onde cada objeto agora parecia esconder algum segredo. O céu limpo após a chuva mostrava estrelas distantes demais para se importarem com nossos dramas terrenos, indiferentes como plateia que já viu o mesmo espetáculo 1000 vezes antes. Brilhavam frias sobre o bairro do Alto Caiçaras, sobre a cidade de Belo Horizonte, sobre nossas vidas viradas do avesso. Para minha surpresa, encontrei minha mãe sentada sozinha na escuridão, apenas a luz fraca do poste da rua, desenhando seu perfil cansado como gravura antiga. Não consegue dormir também? Perguntei, sentando ao seu lado no banco que rangia como velho reumatismo. Ela balançou a cabeça, e sem dizer nada, tirou um papel dobrado do bolso do hobby puído que usava há mais anos do que admitia. Nós não mudamos o testamento para favorecer sua irmã, ela confessou, me entregando o documento com mãos trêmulas. Era outro testamento, mais recente que o do sótão, como segunda página de uma história que eu tinha lido apenas pela metade. Mudamos para proteger você. Se colocarmos tudo no nome dela e ela não conseguir pagar, pelo menos você ficará a salvo dessas pessoas. Desdobrei o papel com dedos desajeitados, minha visão embaçada pela emoção inesperada que subia pela garganta. A casa continuaria sendo sua, como sempre foi, minha mãe continuou. O testamento anterior era apenas uma fachada legal, caso eles venham atrás dos nossos bens. Ali, sob o céu estrelado de Minas Gerais, entendi que às vezes o amor se veste de traição para proteger quem importa, como remédio amargo escondido na comida de criança doente. Seu pai não dorme direito há 3 meses.
confessou minha mãe enquanto o vento noturno balançava as folhas do jasmineiro que plantamos juntos. Desde que Mariana nos contou sobre as dívidas, ele passa as madrugadas pesquisando sobre proteção patrimonial na internet, conversando com advogados escondido, tomando remédio para gastrite que piorou tanto que o médico já falou em biópsia. A lua iluminava seu rosto, revelando rugas que pareciam ter surgido da noite para o dia, como se alguém tivesse desenhado com caneta o mapa do nosso sofrimento em sua pele. O plano deles, explicou ela entre suspiros, era complicado como bordado mineiro de linha fina. Trabalhoso, detalhado e quase invisível para quem não sabe o que procurar. Transferir a casa oficialmente para Mariana, mas com documentos particulares garantindo meus direitos futuros. Se os credores viessem atrás do nosso patrimônio, encontrariam tudo no nome dela. Eles pegariam a casa, mas você estaria protegido legalmente, sem ligação direta com nada disso. As palavras saíam medidas, como se cada uma custasse um pedaço de sua energia. Em seguida, viria a declaração de insolvência de Mariana, um processo jurídico doloroso que eventualmente encerraria as dívidas depois de tomar tudo que ela oficialmente possuía. Perderíamos o que construímos em 50 anos de casamento, mas vocês dois estariam a salvo. Você protegido legalmente, e ela livre das dívidas. Enquanto falava, minha mãe torcia as mãos no colo como quem amassa um pano para extrair a última gota, o gesto inconsciente revelando a angústia contida por meses a fio. E por que não me contaram? Perguntei pela segunda vez naquele dia interminável, como criança teimosa que repete a mesma pergunta esperando resposta diferente. Minha mãe segurou minhas mãos entre as dela, calejadas de tanto esfregar, passar, cozinhar, cuidar. Porque você ia fazer exatamente o que fez quando descobriu sozinho. Ia querer resolver. Ia se oferecer para pagar. Ia sacrificar seu futuro pela sua irmã. Ela sorriu triste, o rosto envelhecido pela preocupação marcado pelas sombras da noite. Te conhecemos, filho. Seu coração é bom demais para o seu próprio bem. Fiquei ali sentado, engolindo a ironia amarga de ter sido excluído por ser confiável demais, como sentinela afastada por ser honesta demais para entrar na conspiração. A madrugada já avançava quando meu pai se juntou a nós na varanda, carregando uma garrafa de cachaça artesanal de Salinas e 3 copos pequenos que tilintavam em sua mão trêmula. Hoje é dia, ele disse simplesmente, servindo a bebida dourada que brilhava sob a lua como ouro derretido. Não era de beber, meu pai, professor sério que citava Platão e reprovava excessos. Mas aquela noite parecia ter derrubado todas as regras que sustentavam nossa família, como o vendaval que arranca árvores antigas pelas raízes. Tínhamos medo que você confrontasse os cobradores, ele explicou depois do primeiro gole que desceu queimando garganta e certezas. São gente perigosa, filho. Não são bancos que mandam cartinha de cobrança. São pessoas que quebram joelhos primeiro e perguntam depois. Seus olhos por trás dos óculos de armação antiquada pareciam mais velhos e cansados do que nunca, janelas de casa abandonada. Você sempre foi muito honesto, muito direto. Lembra quando foi na direção da escola denunciar a cola na prova, mesmo sendo seu melhor amigo? Eu ri, um riso seco que arranhou minha garganta como lixa. Então vocês me excluíram porque sou confiável demais? Me mantiveram na ignorância porque sou honesto demais? Essa é a recompensa por ser o filho certinho? As palavras saíram mais amargas do que pretendia, carregadas do ressentimento acumulado que nem a revelação recente conseguira dissipar. Era como se dentro de mim ainda morasse aquele menino magoado, por ver a irmã ganhar a câmera enquanto ele ganhava a mala. Símbolos que agora faziam doloroso sentido. Meu pai não respondeu de imediato. Tomou outro gole da cachaça, encarou o céu estrelado como quem busca respostas nas constelações, e depois disse baixinho. Te mantivemos na ignorância porque te amamos demais, filho. Porque sabíamos que você ia querer salvar todo mundo, como sempre fez. E foi aí que entendi o tamanho do medo que eles carregavam, pesado como chumbo no peito. Não era só medo de perder a casa ou os móveis, era o medo de me perder, física ou emocionalmente, para uma guerra que não era minha. Ironicamente, minha inocência, que via como fraqueza, era o que eles mais queriam proteger. Não por me acharem incapaz, mas por me saberem capaz demais de sacrifício. A manhã seguinte chegou com aquela luz dourada que só o sol de Minas consegue criar.
entrando pelas frestas da persiana do meu antigo quarto. Acordei decidido a enfrentar o que viesse, não mais como o filho inocente e enganado, mas como parte da solução. Como peça ativa nesse tabuleiro, onde me sentia apenas peão movido por mãos alheias. No café da manhã, todos com olheiras que denunciavam a noite mal dormida, mergulhei o pão de queijo no café e propus: vamos chamar o Antônio. Meu primo da mineradora, aquele que me deu o primeiro emprego e que agora ocupava cargo de diretoria, tinha contatos fortes no mundo jurídico e empresarial, daqueles que não aparecem em cartões de visita, mas resolvem problemas com um telefonema. Ele conhece gente que pode nos ajudar sem fazer perguntas demais. Expliquei, enquanto todos me olhavam surpresos, como quem vê o cordeiro mais manso do rebanho de repente mostrar dentes. Ele me deve alguns favores, acrescentei, sem entrar em detalhes sobre as vezes que encobri pequenos desvios de conduta do meu primo. Mariana, com os olhos inchados e o rosto marcado pelo travesseiro como mapa de estradas tortuosas, balançou a cabeça em negativa automática. Não quero envolver mais ninguém, Rodrigo. Já causei problemas demais. Já arrastei vocês para esse pesadelo. Não podemos sujar o nome de mais gente nessa história. Sua voz saía fraca, despida daquela confiança que sempre a caracterizou, como se junto com a confissão tivesse perdido sua força vital. Isso não é só sobre você, respondi com firmeza que nem sabia que tinha, como quem descobre músculos que não usava há anos. É sobre nossa família agora. E famílias mineiras são como pão de queijo, Mari. Podem até rachar no forno, mas no final continuam unidos. Meu pai riu pela primeira vez em dias, aquele riso baixinho que começava nos olhos antes de chegar aos lábios, e minha mãe deixou escapar uma lágrima silenciosa que secou rapidamente com a manga da blusa. O verdadeiro testamento não era aquele papel que encontrei no sótão, nem o documento que minha mãe me mostrou na varanda. Era esse momento. Essa decisão de enfrentar juntos o que viesse, sem mais segredos ou falsas proteções. Era o pacto silencioso de 4 pessoas que finalmente enxergavam umas às outras, sem as máscaras que o tempo e o medo haviam colado em seus rostos. Os meses que se seguiram foram como descer a Serra do Curral numa bicicleta sem freio. Rápidos, assustadores e com a sensação constante de que podíamos nos espatifar a qualquer momento. Antônio nos apresentou a João Paulo, um advogado sério de poucas palavras e muitos contatos que trabalhava com casos de extorsão na fronteira tênue entre o legal e o criminal. Vocês não são os primeiros, nem serão os últimos a caírem nesse golpe, ele disse, mascando um palito enquanto folheava os documentos que trouxemos. Mas vamos precisar de provas, e vamos precisar que vocês tenham estômago forte. Mariana teve que fazer o mais difícil, registrar as ameaças, gravar ligações, denunciar formalmente os envolvidos, expondo-se também às consequências legais dos seus próprios atos fraudulentos. Eles vão ficar furiosos, ela tremia enquanto assinava os documentos na delegacia especializada. A caneta vacilando em sua mão como bêbado tentando andar em linha reta. Vão vir atrás de todos nós. E vieram. Primeiro com mais ameaças por telefone, mensagens explícitas, depois com uma tentativa de invasão na casa dos meus pais que só não deu certo porque instalamos um sistema de segurança que transformou nosso lar em pequena fortaleza. A casa que comprei com tanto amor virou uma espécie de prisão dourada, com câmeras, alarmes e rondas policiais organizadas pelos amigos de Antônio na segurança privada. Os vizinhos cochichavam quando passávamos. As visitas rarearam, exceto pelas reuniões constantes com advogados e policiais. A vida normal foi suspensa como roupas no varal durante tempestade inesperada. Era como viver em estado de sítio, mas o inimigo era invisível, podendo estar no entregador de pizza ou no carro que passava devagar pela rua. Papai teve que voltar ao médico quando a pressão alta piorou com o estresse, começando o tratamento com remédios que o deixavam sonolento. Mamãe perdeu quase 5 quilos em poucas semanas, o medo comendo sua carne como cupim persistente. Mariana dormia apenas com remédios cada vez mais fortes, e eu quase perdi o emprego pelas faltas para acompanhar depoimentos e audiências intermináveis, onde a burocracia parecia feita para proteger os criminosos. O preço da verdade era alto, cobrado em saúde, paz e tempo. Mas a mentira tinha nos custado ainda mais caro. Tinha roubado a confiança que era o único fundamento real daquela família que agora tentava, como náufragos, construir uma jangada com os destroços do navio afundado.
Foi numa tarde de domingo, quase 8 meses depois daquele almoço fatídico, que recebemos a notícia que parecia tão improvável quanto ganhar na loteria sem comprar bilhete. 3 dos principais envolvidos no esquema de extorsão tinham sido presos numa operação conjunta da Polícia Civil com a Federal. O delegado Mendes, que se envolvera pessoalmente no caso depois que Antônio acionou seus contatos, nos ligou com a voz cansada, mas satisfeita de quem finaliza um caso difícil. Pegamos os peixes grandes. Os pequenos vão se dispersar como baratas quando se acende a luz. As dívidas de Mariana não desapareceram como num passe de mágica. A justiça não funciona assim, não no Brasil real que habitamos, longe das novelas onde tudo se resolve no último capítulo. Ela ainda teria anos de restituições a fazer, trabalho comunitário como parte de um acordo judicial, uma ficha manchada que fecharia muitas portas. Teria que prestar contas trimestrais, viver com o orçamento controlado como adolescente que perdeu a mesada, enfrentar olhares de desconfiança em cada entrevista de emprego. Mas a ameaça imediata, aquela que nos fazia pular com cada barulho na noite, tinha acabado como pesadelo que perde força quando amanhece. Nesse mesmo dia, sentamos os 4 na varanda que tantos segredos já tinha ouvido, o jasmineiro agora florido novamente após meses sem cuidados, perfumando o ar com aquela doçura que parecia antiga demais para nossos narizes habituados ao cheiro do medo. Bebemos um vinho barato comprado no mercadinho da esquina, comemos o frango com quiabo da mamãe que aos poucos recuperava o tempero e o prazer de cozinhar, e pela primeira vez em muito tempo, rimos juntos, não da alegria plena que tínhamos antes, mas daquele riso aliviado de quem sobreviveu a um acidente grave, e agora conta a história. Quando as estrelas começaram a aparecer no céu de Belo Horizonte, entre carros de som anunciando promoções e crianças correndo nas calçadas antes do jantar, me peguei pensando em quantas outras famílias viviam assim. Entre mentiras bem-intencionadas e verdades mal contadas, entre proteções que ferem e feridas que protegem. Olhei para meus pais, agora mais velhos do que o tempo justificava, para minha irmã que reconstruía sua vida do zero, com a humildade forçada de quem perdeu tudo, inclusive a arrogância, e para mim mesmo, nem tão inocente quanto antes, nem tão amargo quanto poderia ter sido. Quantas vezes julgamos as histórias dos outros sem conhecer todos os capítulos escondidos entre as linhas? Quantos testamentos secretos existem nas famílias que parecem perfeitas nas fotos de domingo, sorrindo em frente a casas que escondem histórias que ninguém contaria nem sob tortura? E você? Já parou para pensar que talvez aquilo que mais te magoou na vida foi feito, torto e errado, por amor? Esse sentimento que, como a cachaça boa de Minas, queima, confunde e às vezes cega, mas sem o qual a vida seria apenas uma sequência de dias sem propósito?